Bem-vindo ao Platão Cast. Fique com a gente. Oi, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Platão Cast, nosso podcast toda semana, todas as quartas-feiras, nesse horário, exatamente às 17h40. Eu, Lu Oliveira da Comunicação, estou aqui sempre recebendo um convidado, uma convidada, às vezes do Platão, às vezes não da família platônica, mas sempre alguém que pode contribuir com a gente, uma prosa muito boa, informação, opinião, reflexão, boas histórias. É isso tudo que a gente quer compartilhar com vocês. E estamos ao vivo pelas redes sociais do Colégio Platão, Instagram, Facebook, YouTube. Vocês podem participar também, mandando recadinhos para a nossa convidada e para falar do nosso tema de hoje. Vamos falar sobre o ensino do inglês, o ensino bilíngue, o idioma aqui no Colégio Platão. E nós vamos receber para essa prosa a nossa colega docente Tassiana Ramalho. Bem-vinda, querida. Thank you so much, Lu. What a pleasure to stay here in this day. Muito bem, já chegou mostrando, né, que entende do riscado. My passion, yeah. Tassiana, você é nossa, vamos dizer assim, há pouco tempo, né? Chegou no Platão em abril desse ano, mas conversávamos nos bastidores, como que você se identificou muito rapidamente com a escola com você. A gente costuma usar a expressão DNA platônico. E você sente isso também, né? Se você contar a tua história, é legal falar disso, né? Com certeza. O Platão é um grande presente na minha vida. Ele chegou este ano em abril e eu espero que fique por muitos anos, porque eu pretendo fazer aqui, juntamente com uma equipe maravilhosa que nós temos na língua inglesa, um trabalho diferenciado. Fazer história. Você está há quantos anos na docência? Olha, Lu, é melhor falar, né? Tá ótimo, tá periódico, pode falar a idade. Vamos lá, eu estou há 19 anos, claro que desses 19 anos não é inteiramente formada, sim, mas desde os meus 15 anos eu trabalho com monitoria de língua inglesa, sim, e foi aonde eu encontrei uma paixão pela docência e também pela língua inglesa, né? Essa paixão vem desde a infância e ela foi acontecendo gradativamente quando eu comecei a lecionar aulas de inglês por monitorias. Mas algum motivo específico da tua família, esse do inglês... Que filmes, músicas, como é que foi isso? Teus pais? Não, partiu de mim. Inclusive, as experiências da minha família não são muito boas em relação à língua inglesa. A minha mãe, ela acabou desistindo do curso de inglês no último ano devido à língua inglesa, o curso de letras. Gente. E hoje ela tem uma filha apaixonada pelo que faz. Tá, então, no ensino médio, você já trabalhava com isso mesmo, né? Você já tinha habilidade, gostava de ensinar. Sim. No meu ensino médio, na verdade, eu morava em Maringá, eu residia em Maringá, e os meus pais resolveram voltar para hometown, que é a cidade natal. E lá, eu já tinha alguns vínculos, porque era a cidade dos meus avós, e eu acabei me identificando em ganhar o meu dinheiro com aulas de monitoria. E aí eu comecei a trabalhar com a língua inglesa e fazer o meu nome na região do Vale do Ivaí. Meus pais são de uma cidade do interior, de Caloré. Então, tanto a docência, o ensinar, quanto o idioma. Fez um casamento... Foi os dois. Aí você terminou o ensino médio e já fez letras. Isso. Aí eu acabei fazendo opção por letras em inglês, pela paixão pela língua inglesa. E fui contemplada, passei em primeiro lugar no vestibular. E aí eu acabei me tornando bolsista da faculdade. Era uma faculdade privada de Jandaia do Sul. Assim que eu me formei em letras em inglês, ao mesmo tempo eu fazia o curso de idiomas na FISC, que era também na mesma cidade. A paixão era tão grande que a minha ex-patroa, ela acabou identificando esse reconhecimento, essa afinidade pela língua, que me chamou para trabalhar ali. Então, eu trabalhei 8 anos na FISC, foi um desenvolvimento muito grande em Jandaia do Sul, e acabei também me formando em letras em inglês, na sequência fiz especialização em língua portuguesa, porque eu ganhei ali o primeiro lugar de curso do vestibular e também depois do curso de letras em inglês eu recebi um prêmio de honra ao mérito pelo primeiro lugar no curso de letras. E aí eu acabei ganhando uma especialização. Como era de língua portuguesa, na época a faculdade não oferecia língua inglesa, eu comecei a buscar outros caminhos que me proporcionassem o aperfeiçoamento da minha área. Mas você trabalhou, então, com língua portuguesa? Não, eu só fiz uma especialização. Então, cheguei a trabalhar com língua portuguesa, mas foi muito pouco tempo, no máximo 1 ano, porque não era a grande paixão.
E você começou, então, em sala de aula depois disso, já com a meninada mesmo? Isso, na verdade, enquanto eu estava dando aula, fazendo minha graduação, eu já trabalhava na FISC como teacher. Com adolescentes, qual era a faixa etária? Todas as idades. Adultos também? Todas as idades. Foi uma experiência maravilhosa. E, na sequência, após a minha especialização em língua portuguesa, eu resolvi fazer uma especialização em língua inglesa. Sim. E aí eu fiz como tradutora de inglês em uma pós em São Paulo. Sempre muito envolvida, né? Sempre muito envolvida na área. Prazer disso tudo. Muito bem. E aí você chegou no Platão e você, né, com o desafio de continuar, né, com o projeto do ensino bilíngue, do Platão Idioma, a gente vai falar tudo isso. Sim. Tem a questão do vestibular também, que a gente sabe que é desafiador, né? A gente estava falando sobre isso dos bastidores. E aí eu falei disso para você também, que mesmo você sendo mais jovem do que eu, você disse que sempre teve esse desejo. Mas ainda assim, quando você é adolescente, não tinha tantas opções do buscar o inglês, a não ser nos livros e nos CDs, né, alguma coisa assim. E a meninada já faz algum tempo, lógico que não é recente, mas já faz uns bons anos, que eles têm muitas condições. Mas aí vem o papel da escola, né, de direcionar, porque por mais que eles tenham muitas fontes fora da escola para beber, mas a escola tem esse papel, né, de como trabalhar esse idioma. Exato. Então, Lô, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma faculdade aqui em Maringá também. Eu retornei para cá em 2019. Fui proprietária de 2 unidades de franquias, né? Então, direcionei também alguns momentos da minha carreira foram direcionados para essa questão de ser diretora de uma escola. E ali eu descobri que o inglês, ele não era mais algo que se tornaria um diferencial, mas sim um requisito necessário, né? Porque na nossa época, ele era um diferencial. Colocava você num tabuleirinho ali, Exato, frente, né? Exato. Hoje, ele já não é algo assim, ele é um requisito. Então, ele tira oportunidade, mas não quer dizer que se você tiver também, você vai estar à frente de muita gente. Exatamente. E nesse período, eu comecei a encontrar algumas estratégias e metodologias que eu pudesse levar o conhecimento aos meus alunos. Porque muitos, como você mencionou, já conseguem fazer um self-study em casa. Consegue utilizar séries, músicas, outros recursos tecnológicos, principalmente, que fazem com que eles acabem aprendendo a língua inglesa sem um teacher, né? Mas a importância do professor, não só para a questão da mediação de estratégias, mas para a questão afetiva, né? Para questões também de direcionamento, de escolhas. Que é o que fez tanta falta na pandemia, né? Da socialização e o ambiente escolar. E eu imagino que seja desafiador mesmo, porque você precisa não convencer, mas trabalhar isso com o adolescente, principalmente, para que ele entenda e seja receptivo, né, a isso. Porque se você não conduzir, talvez ele pense que, mas isso aí sozinho eu consigo, né? Exato, Autodidata, alguns podem até ser, mas... Muitos são autodidatas, mas a cada aula que nós entramos ali, quando nós inserimos um pouquinho do nosso trabalho e da bagagem dos profissionais que nós temos à frente da instituição, a gente percebe que o professor faz realmente a diferença. Estamos com uma equipe muito boa, né, inclusive de professores que você está à frente. Estamos em 7 teachers, uma equipe fenomenal. Inclusive, gostaria de dar os créditos muito a eles, né? Sou suspeita em falar, porque é uma equipe que veio ao encontro este ano de um trabalho que nós estamos fazendo aí com muitas mudanças significativas para a área da língua inglesa. E eles estão comigo, me auxiliando, me ajudando. Então, a língua inglesa não é a Tassiana. A língua inglesa no Platão é uma equipe maravilhosa que nós estamos aí lapidando gradativamente e caminhando juntos para um bom rendimento aí no futuro, com certeza. Que já está acontecendo no presente. Não é a Tassiana, mas é muito bom que tenha como farol alguém que seja, assim, não só a sua competência, mas que seja envolvida e que tenha essa paixão, não é? Porque a gente pressupõe que todo profissional, quando escolhe, tanto a profissão, né, no caso nossa, a docência, quanto a disciplina, que tenha essa identificação. Mas eu acho que há níveis de identificação, de paixão mesmo, né? Não paixão como uma coisa efêmera no nosso caso, mas esse amor que a gente tem pelas palavras, no seu caso, pelo inglês. Muito bem, eu vou divulgando, dar uma olhadinha aqui, tá? Para a gente ver se tem alguma observação. Bom, vamos organizar o expediente assim também. Vamos começar dos pequeninos, falar do ensino bilíngue infantil, fundamental 1 e 2, depois falamos um pouquinho de vestibular e a gente termina falando do Platão Idiomas. Hoje a gente sabe que, né, a meninadinha, eles têm um aninho, são desse tamaninho assim, parecem uns vasinhos andando ali, eles já têm o inglês. A nossa educação infantil tem 7 especialistas e um deles é o professor de inglês. Como é que
Como é que eles trabalham isso com esses pequeninos, que alguns até têm dificuldade de falar o português? Então, Lu, essa questão da educação infantil, muitos pais questionam, inclusive, né? Por que o meu filho não consegue nem falar o português ainda e já tem que aprender uma outra língua? Na verdade, não é a questão de aprender uma outra língua que vai prejudicá-lo a falar o português. Pelo contrário, a neurociência comprova, quanto mais línguas, mais abertura da mente, do conhecimento, para uma criança também aprender a respeitar a cultura do outro. Mas o que nós aqui no Platão fazemos desde a educação infantil é a sensibilização linguística. Então, o fato do aluno, muitas vezes, não falar o idioma, não precisa ter receio, porque ele vai conseguir ouvir, identificar vagarosamente aquela canção, aquele lúdico. Se familiariza, né? Se familiariza. Inclusive, nós temos duas profissionais aqui com gabarito extremo. Débora, maravilhosa. Débora e Maiara. Sim. As duas são incríveis e fazem um trabalho com a educação infantil, que é de tirar o chapéu. Muito natural, né? Eu Natural. percebo pelos vídeos que você está falando. Vai acontecendo, né? Vai acontecendo. E esse é o objetivo da educação infantil, que o inglês ele surja de forma inconsciente, natural, e que esse processo de ensino-aprendizagem ele vá evoluindo com o contato com a língua inglesa. Meu filho de 3 anos vai falar inglês fluente? Gente, jamais, né? Mas ouvir ali uma canção, ouvir o professor falando inglês, aprendendo palavras, isso tudo é uma evolução muito grande e nós no Platão fazemos isso com uma qualidade maravilhosa. E lembrar também que as crianças têm diferentes desenvolvimentos, que às vezes, né, assim como acontece com a questão do português, às vezes a mãe pode falar, mas né, meu filho não fala os números, sei lá, as cores, essas primeiras aprendizagens. Isso tudo tem muito a ver também com esse respeitar o individual do colégio, né? Sim, com certeza, Lu. Um outro questionamento que sempre chega para mim é assim, mas o professor fala inglês na aula. Gente, mas é aula de inglês, Sim. né? Então o professor precisa falar o máximo de inglês possível. É claro que nós sabemos o equilíbrio. Então tem momentos, principalmente quando nós estamos ali trabalhando com crianças que estão sendo apresentada a esse processo de forma inovadora, né, que nós precisamos desacelerar um pouquinho e dar uma atenção especial. E isso faz parte do que nós comentamos agora, da mediação do professor. Porque se a criança não tem um profissional que tenha esse feeling, que saiba o que está fazendo, não tem como mesmo ela conseguir aprender, e quando ela sofre um bloqueio, é muito complicado. E o que nós queremos aqui na educação infantil é que não tenha esse bloqueio, pelo contrário, que ela vá construindo conhecimento mesmo, né, do jeitinho dela, no tempo dela, mas que ela chegue ali nos próximos anos animada, motivada, né? Isso que é importante. Tudo dentro do natural. Então, depois da educação infantil, ali, infantil 5, já começa ali com o processo de alfabetização na língua portuguesa, e aí para o Fundamental 1, como é que continua esse ensino bilíngue? Então, o Fundamental 1, nós temos atualmente uma metodologia muito focada no não linear. O que é o não linear? Em 2020, houve um parecer, na verdade, o Conselho Nacional de Educação, ele aprovou uma diretriz curricular da educação bilíngue, certo? E neste momento foi aplicado a diferença entre educação bilíngue e uma escola que tem uma educação de currículo bilíngue, que são duas coisas bem diferentes. Então, a escola bilíngue, ela tem ali umas exigências para seguir, né? Ela precisa ter uma carga horária de pelo menos 30% de toda a grade em língua inglesa. O aluno ele vai aprender história, geografia, matemática, ciências em língua inglesa. Então, assim, com todo respeito às escolas bilíngues, não é o nosso caso, tá? Não é o que o Platão pretende. Nós estamos com um programa de formação bilíngue. Então, nós temos uma carga horária estendida. Atualmente, nós estamos com 5 horas nos anos iniciais, 5 horas aulas, certo? E neste trabalho é realizado uma metodologia não linear. O que é o não linear? Exatamente isso. O aluno ele tem contato não aprendendo a língua inglesa, mas usando o inglês como instrumento de ensino para que ele consiga se contextualizar com a realidade que ele pode lidar lá fora. Temas variados, então. Temas variados, Lu. Porém,
como nós conversamos aqui, eu cheguei aqui em abril, né? E aí eu observei que estava faltando a metodologia linear. Ou seja, esse não linear que é proposto pelas soluções bilíngues, ele é algo inovador, muito pertinente e ajuda sim o aluno a se desenvolver na língua. Mas precisamos da base. Sim. Como o aluno ele vai chegar ao não linear se ele não tiver o linear? É o pressuposto. É o pressuposto. E foi então que nós optamos agora por uma evolução gigante, um novo projeto que vem. Brasil. Identidade platônica, né? Somos diferenciados. Novidades. É isso aí. Então temos aí uma identidade platônica para o ano que vem, que vai vir um material com uma solução bilíngue que ele tem uma carga horária maior. Então, nós teremos ali as 5 aulas, nós iremos mantê-las. Só que ele tem um projeto que ele trabalha com tanto metodologia linear, então esclarecendo isso para todos, né, que não entendem de repente o que seria esse linear. As 4 habilidades integradas: listening, speaking, reading, writing. Então, o aluno vai ter acesso à língua inglesa. E, em outros horários das aulas, ele também vai ter acesso a essa metodologia não linear. Para falar de outros assuntos. Para falar de outros assuntos. Então, assim, os nossos alunos não estarão dentro de uma escola bilíngue, mas eles sim se tornarão bilíngues. Sim, de uma forma muito natural. E não tem prova, né? No Educação Fundamental não são provas ainda, né? Como é que é mensurado esse desenvolvimento? Nós desenvolvemos sondagens, né? Nós fazemos por meio de sondagens, então os nossos professores ali a partir do 3º, 4º ano, segundo ano, eles realizam algumas sondagens que é para verificar realmente a aprendizagem do aluno. Então é uma forma mais leve, são sondagens baseadas em listening, tem até algumas questões orais. Os nossos professores trabalham com muitas imagens também nas provas dessas sondagens. Então, é bem natural mesmo no ensino fundamental 1. E os pais que têm dificuldade com o idioma, por exemplo, eles têm como ajudar os alunos, os seus filhos, por meio, talvez, aí de recursos audiovisuais, né? Porque a gente fala muito da internet que tem aquilo que não é bom, mas tem muita coisa positiva, não tem, que pode ajudar? As histórias, os jogos, Tem, Lu. Em 2018, eu finalizei o meu mestrado na UEL e lá eu desenvolvi um jogo chamado Kids in Action. É um software educacional que ensina a língua inglesa para criança por meio de canções. Então, assim, pensando nisso, quando eu abordei, entrei em teorias sobre esses, principalmente na educação infantil, no ensino de inglês para crianças, né? Quando eu entrei dentro de teóricos que falavam sobre isso, eu observei o quanto essa gama de recursos dão suporte para os pais. Eu não sei falar inglês, mas não é necessário você falar, o mundo está aí, o inglês é universal. Então, nós temos... Por que eu mencionei do meu software? Porque se você entrar hoje numa Play Store, numa Apple, você encontra milhões de acessos de jogos educativos, jogos pedagógicos, historinhas, fairy tales, contos de fadas. Quantos contos de fadas em língua inglesa a gente consegue ouvir, né, pelos podcasts que nós temos aí hoje em dia. Podemos colocar em prática séries para as crianças, por exemplo, cartoons para os adolescentes. O que eu sempre falo para os meus alunos? Teacher, mas eu não entendo nada do que eles falam, daí eu preciso colocar subtitles. Eu falo, olha, faz o contrário. Coloca o áudio em português e subtitles em inglês. Mas por quê? Porque daí você vai ampliando o seu vocabulário. É uma estratégia. É uma estratégia. Até vai chegar um momento que você vai fazer o inverso. Porque se você coloca o áudio em inglês naquele momento que você está iniciando o seu processo de ensino e aprendizagem, claro, depende do nível que você está. Você vai ficar tão preocupado em fazer a leitura e você vai perder o áudio. Sim. Então, existem estratégias. E hoje a internet está aí. Nós temos opções de milhões de recursos para poder aproveitar. Que idade você, assim, com esse desenvolvimento que ele conseguiria assistir sem legenda e entender? Tem alunos que já fazem isso, lógico. Claro. Mesmo jovenzinhos. Claro, então depende muito do nível do inglês que esse aluno se encontra, né? Nós acreditamos que se o aluno estuda aqui conosco desde a educação infantil e vai evoluindo, quando ele chega ali no 5º ano, ele já está preparado para conseguir aí assistir muitos filmes. Claro que depende também do ritmo do filme, né? Do estilo do filme
sem a legenda. Com alguém, por exemplo. Exato. E nós temos, inclusive, agora, Lu, em outubro, um exame de proficiência que vai acontecer, que é o TOEFL. Uma prova que vai ser aplicada para os alunos dos 5º e dos 9º anos, porque é a fase final de cada período, né, de ensino, para verificarmos também como que os nossos alunos se desenvolveram. E é um certificado internacional. E esse certificado, ele garante, não é que ele garanta, mas ele abre que portas? Assim, ele abre muitas portas. Por exemplo, para os alunos dos 5º anos, é claro que lá no 9º ano eles poderão repetir. O que eles têm agora é o TOEFL Junior, né? Primary, que é o primeiro TOEFL que eles vão realizar. E lá no 9º ano é o TOEFL Junior, são provas diferentes. Para você ter uma ideia, os nossos alunos do 9º ano, como eu estou à frente do 9º ano, eu faço o trabalho com eles ali de... algumas aulas baseadas nos simulados do TOEFL, eles estão achando super tranquilos. Isso é muito gratificante para nós do Platão. E aí a sua pergunta foi, qual é o objetivo do TOEFL? Então, ele é um teste de proficiência de língua estrangeira. Se você chega com um certificado do TOEFL, por exemplo, no mercado de trabalho, na hora as portas se abrem. É um atestado de competência. De competência linguística, exato. Né? Você está com quais turmas? Você está com o 9º e o ensino médio? Eu estou com o 9º ensino médio atualmente, isso. Tem algum projeto diferente no Fundamental 2, fora assim, as aulas? Né? De vez em quando vocês fazem algumas coisas. Ah, sim, sempre temos. Né? Nós temos uma profissional excelente, né? E ela faz um trabalho, a Carola, muito direcionado para o lúdico também. Então, ela sempre faz alguns jogos, algumas brincadeiras. A gente conversa muito sobre isso. Por exemplo, semana passada, nós realizamos uma dança das cadeiras. Que é uma brincadeira clássica e que todo mundo ama, né? E sai um pouco do celular, né? Sim, sim. Dependendo das gerações. Sai um pouco do celular, então é importante pegar um pouco desse lúdico. O que vocês falavam? Vocês falavam uma palavra em inglês? Eles tinham que fazer? É assim, Lu, a maneira na qual eu procuro fazer com eles ali na dança das cadeiras, no stop game, nós sempre fazemos, ou hot potato, você revisa o conteúdo até para a prova. Então, mesmo sendo um conteúdo direcionado para o vestibular, eu pego ali, por exemplo, conteúdos direcionados gramaticais, estrutura mesmo. Aí nós estávamos brincando, quem errava ficava em pé, claro, e tinha que responder a uma pergunta em língua inglesa. Se acertasse, podia voltar para o jogo. Se errasse, estava fora. Eu assisti aos vídeos, eles se envolveram bastante. Né? Bastante. Eles adoram. Quem acha que adolescente em ensino médio não gosta de brincadeira, está muito enganado. Já fez pelo algumas contrário. Em época de estudante, no pátio, as mais, assim, simples no sentido de... Pareciam de criança, né? Mas eles se envolviam bastante mesmo. Tá, isso é o Fundamental 2. A gente sabe que no Platão, o 9º ano já vive muito da rotina do ensino médio, até pela carga horária, pelo próprio horário que eles estudam, prédio aqui do médio. Mas o médio, querendo ou não, quando chega no médio, já tem, né, a PAS, vestibular, Enem, uma série de desafios. Como é que é isso? A gente pode falar até do novo ensino médio, né? Porque o novo ensino médio tem uma carga diferente também, né, do inglês. Tem. É assim, Lu, na verdade, no ensino médio, o foco é o inglês instrumental. Então, pressupõe que até o 9º ano, o aluno ele já tenha corrido atrás da fluência da língua inglesa, do aperfeiçoamento, né? É claro, tem alunos que têm oportunidades, tem outros que precisam buscar um pouco mais tarde, e nunca é tarde. E tem isso de facilidade também, assim como tem para outras coisas, para matemática, para... Facilidade ou não? Tudo é uma questão de desenvolvimento. Eu acho que tudo é uma questão de dedicação, mas eu seria muito falsa se eu falasse para você que a criança não tem mais facilidade, porque ela tem, tá? Então, quando se é criança, até porque os compromissos são menos, né? Então, assim, o adolescente, por exemplo, do Platão, ele está preocupado com passar no PAS, passar no vestibular. Então, ele carregar mais um compromisso e estudar a língua inglesa já se torna, por exemplo, um fardo, que não é legal. E já se você incluir para a criança um inglês um pouco mais natural, um pouco mais lúdico, ela vai aprendendo e quando chega até o 9º ano, ela já está com esse conhecimento construído e aí fica mais fácil se direcionar para o foco dela. Então, eu sempre costumo falar assim, não vamos pular fases, porque se você pular a fase, você vai sofrer no futuro. Queima, né? Queima. Então, até o 9º ano é um período maravilhoso para se evoluir, aprender
ficar realmente apto a se comunicar na língua inglesa. A partir do 9º ano, 1º ano, vamos para o inglês instrumental, que é a revisão realmente daquilo que se cobra no PAS, no vestibular. Nós temos ali provas somatórias, né, que são realmente similares àquilo que se é cobrado, exercícios de estruturas gramaticais, exercícios de traduções, interpretações textuais. Então, todos são direcionados para a fase em que o aluno está realmente da vida dele. Quem sabe inglês e também a língua portuguesa, sempre diz que a gramática da língua inglesa é mais acessível. Não sei se fácil é a palavra, porque a gente trabalha com a gramática da língua portuguesa, a gente aprende a regra, vira a página, vem as exceções. E 15 exceções, a regra geral é essa. Isso é um fato, não facilidade, mas são menos regras, eu posso dizer assim, ou menos exceções. Como é que a gente diferenciaria isso? Com certeza. Na língua inglesa não existem essas conjugações todas que temos na língua portuguesa, né? Nem tem tantos nomes assim, pretérito perfeito, mais que imperfeito, futuro do pretérito, não. Toda perfeição. Não, é muita coisa. Então, nós temos ali algumas terminações que facilitam na hora de interpretar se é um passado, se é um futuro. Claro que também existem ali o particípio, que vai ter alteração, o passado irregular, mas não chega nem aos pés de uma língua portuguesa, realmente. A nossa língua é considerada uma das línguas mais difíceis no mundo, né? Fascinante, mas exigente, né? É, exato. Viu, Tassiana? Mas às vezes tem alunos que, até por fazerem às vezes inglês fora da escola, acham assim, eu não preciso desse inglês da escola para o vestibular. E acabam, às vezes, sofrendo as consequências, porque nós sabemos que o inglês a prova, não sei se da UEM ou de outras instituições, elas são muito específicas, né? E às vezes o aluno, ele pode até ter uma fluência, não tem isso? Ele tem uma fluência, ele fala, ele ouve, ele escreve, mas na prova do vestibular ele não corresponde? Com certeza, Lu. Existem muitas dicas e estratégias, né? Quanto mais se pratica, mais facilidade você tem para uma coisa. Então, você pode ter domínio da fala, mas muitas vezes tem algum ponto gramatical, algum vocabulário novo. Lu, nós não sabemos nem tudo em língua portuguesa, que dirá em língua inglesa. Nunca saberemos, Nunca saberemos. Nós somos eternos aprendizes. Sim, maiores aprendizes a vida inteira. Exato. Então, assim, nunca é demais. Então, eu sempre digo para eles, pessoal, presta atenção, porque aqui pode cair no PAS, pode cair no vestibular. Então, a prática é uma evolução diária, né? O conteúdo, a construção do conhecimento. Então, eu acredito que sim. Por mais que o aluno seja fluente, é claro que vai ajudá-lo na hora de interpretar um texto, mas tem pegadinhas. E a gente tem que lembrar que na faculdade também, independente do curso que eles forem fazer, né? Estava compartilhando com você há pouco, como eu, né, na minha história de estudante, acabei não fazendo inglês, como eu sinto falta até hoje, mas na faculdade, né, às vezes, quantos materiais bons que são disponibilizados apenas em inglês. Exato. Então, não é só a prova para passar no vestibular para entrar no curso X, é o uso da língua no próprio curso. Sim, qualquer curso que você escolher hoje para realizar, os artigos, né, a maioria deles, os livros, são ingleses. Aí muita gente fala assim, mas por que eu tenho que aprender inglês se eu moro no Brasil? Né? Um dos motivos está aí. Não foi a Tassiana que inventou isso. É uma língua universal. É uma língua que a globalização, a economia, a globalização, os avanços tecnológicos trouxeram como a língua de comunicação. Então, para se comunicar com o outro, é importante que você fale a língua inglesa. E todos não, né? Mas assim, muitos países lá fora têm essa cultura. O Brasil precisa construir mais essa cultura de que a língua inglesa é extremamente importante para o nosso desenvolver o nosso conhecimento. Não pode ser um Policarpo Quaresma, né? Tamanho fanismo de achar que não pode. O inglês corporativo, por exemplo, há algum tipo de menção nisso no ensino médio? Porque existe não sei se são jargões ou o inglês que se predomina nas empresas. Isso é falado? Não? Sim, nós temos... O novo ensino médio agora vai trabalhar mais também essas questões, né? Sim, nós temos o inglês business, né? Mas não dá para fugir muito de algumas coisas, Lu, porque... é claro que eu tenho ali algumas dicas, que eu tenho alguns vocabulários, algumas palavras que vão direcionar para o business. Mas, infelizmente, o inglês, você precisa aprender algumas estruturas, você precisa aprender... Felizmente, para mim, tá? Para todos. Felizmente. Mas você precisa aprender alguns meios de conseguir se comunicar mesmo no mundo do negócio, né? Em que
é direcionado na escola, desde a educação básica. Sim. Então, eu vou fazer um inglês direcionado para business, um inglês direcionado para a vida acadêmica. Legal, com certeza vai te trazer regras, estruturas, dicas importantes. Mas desde a educação básica, se você tiver um embasamento ali da língua inglesa, não tem erro. Porque às vezes tem gente que tem uns vídeos assim, como se comportar numa, sei lá, numa entrevista, né? Para você, às vezes você fala que tem um inglês fluente, aí você vai para uma entrevista, você tem que entender o que significa dizer inglês fluente, né, intermediário, para você depois não passar nenhum tipo de constrangimento também, né? Não, assim, hoje as pessoas relacionam muito assim, ser bilíngue é ser fluente em 2 línguas. Mas já existem estudos que perderam um pouco isso. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre você ser proficiente em 2 línguas e você saber se comunicar em uma língua e se virar. Então, eu acredito que hoje, no mundo que nós estamos, ser proficiente demanda muitos anos, muito tempo de preparo, né, de conhecimento. Como eu mencionei agora, muitas vezes a gente não sabe nem a nossa própria língua corretamente. Sim. Temos dificuldades, cometemos erros, o que é comum. Né? Nós precisamos ler, reler, aprender falíveis, mais. né? Exato. E temos questões regionais, culturais também, e a língua inglesa da mesma forma. Então, se eu for, por exemplo, para os Estados Unidos, o sotaque é diferente. Eu tive a oportunidade de ir para a Inglaterra. É isso que eu ia perguntar, se você tinha experiências fora. Tive, e é incrível, né? Porque eu até comentei com os nossos alunos aqui do Platão, que eu passei lá um mês e tive a experiência de fazer um curso, na época que eu fazia meu mestrado, que era direcionado para Classroom Skills for Teaching Young Learners, que é habilidades de sala de aula para ensinar jovens aprendizes. E lá eu aprendi algumas estratégias, algumas brincadeiras para levar para a sala de aula, mas eu observei bastante que os britânicos, eles têm uma certa rixa com o inglês americano, mas o inglês é universal. Então, mesmo que você chegue ali e fale a língua inglesa, eles vão te dar espaço, eles vão te ouvir. Às vezes eles podem te corrigir, porque em alguns momentos eu falava assim, please, I have to go to the subway. Huh? What is subway? What is subway? What? Subway? Do you know what is subway? No, I don't know. Could you please tell me? Like, underground. Underground. Então, eu achava que subway, que é metrô, é uma palavra universal. Mas não, então tem algumas questões regionais. Isso tem. Que às vezes até no próprio Brasil, dependendo dos estados, a gente pode passar algum tipo de confusão nesse sentido, né? De palavras que têm diferentes significados. Muitas vezes, Lu, as pessoas têm um receio de falar a língua inglesa pelo sotaque. Isso também é um problema que eu acho que precisa ser quebrado, esse paradigma. Por quê? Porque, assim, eu estive na Inglaterra e no final, depois de um mês, eu estava me achando. Falei, nossa, agora eu estou com o inglês britânico, porque o inglês britânico é lindo, né? Com todo respeito ao americano, mas é um sotaque puro, um sotaque maravilhoso. Eu falei, nossa, olha, eu tô falando letter, eu tô falando water. Tá muito chique isso. Na volta, pegando o cab, que eles falam lá que é o táxi, né? O rapaz que estava dentro do taxi driver, o motorista, ele olhou para mim e falou, eu falei para ele, could you please help me with my suitcase? Você pode me ajudar com a minha mala? Na hora, Lu, ele olhou para mim e falou assim, are you Brazilian? Yes, I am. Que você acha que ia passar despercebido e até a tua fisionomia passaria bem por uma europeia. Não adianta, Lu. Nós somos brasileiros. Isso é maravilhoso. Não tem que ter pudor nesse sentido, né? Porque a gente carrega a nossa cultura, o nosso país. Então, nós falamos a língua inglesa, mas qual é o seu inglês? Tá, se é britânico ou americano? Eu falo a língua inglesa. Sim. E as pessoas do mundo inteiro vão conseguir se comunicar comigo. É uma brasileira falando inglês. Inclusive, há muitas pessoas, né, que a gente vê pelas redes, que cantam em inglês. Que a gente, assim, quem não entende, né, acha a voz bonita e a melodia. Aliás, tem muitas dessas piadas também da gente, quando adolescente, né, quando chorar por amores adolescentes, ouvindo músicas que não tinham nada de românticas. Mas aí tem a ver com a tradução. Mas eu digo assim, e a gente acha que está cantando bem, mas vocês que entendem bem, sabe esses shows de calor, essas coisas lá do, como é que é aquele que vira a cadeira, o The Voice. The Voice. Vocês percebem isso? Tem gente que é um enrolation mesmo? Sim. Geralmente, quando vai para o The Voice, ele já tem o inglês bacana, né? Eles passam ali por um... Mas é muito fácil enganar se a plateia for, né? Por um processo seletivo. Tipo, por exemplo. Exato. Mas quando nós estamos, por exemplo, em karaokê ou em
situações ali meio informais, né, com os amigos. Só que assim, Lu, nós precisamos manter uma postura. Eu sempre brinco, né? Inclusive, eu menciono isso muito na minha casa. Eu falo assim, eu não estou no meu horário de serviço. Isso. Então, porque se a gente for carregar essa identidade, ficar corrigindo as pessoas, isso não é legal. Que acontece conosco também da língua portuguesa, né? Exato, não. Cada um tem o seu jeitinho. O que importa é tentar. Às vezes canta bonito, só que não está cantando tão certo, né? Exato, o que importa é tentar. E literatura inglesa? Você não trabalha aqui, mas tem um apelo também dá para você puxar para isso? Sim, não. Se nós tivermos... Eu tive essa disciplina na faculdade, né? Na época que eu fiz a minha graduação. No mestrado também teve uma disciplina focada em literatura inglesa. Mas, assim, aqui a gente não trouxe esse viés ainda. Porém, o ano que vem, nós temos um projeto que vem ao encontro da nova metodologia adotada por nós, do Platão. Nós teremos aí um novo material que é da Macmillan, uma parceria de mais de 170 anos que a Macmillan tem aí no mercado de língua inglesa. E nós fizemos essa parceria com um material chamado Education for All, EduAll. Esse é o material para desde a educação infantil até o 9º ano. Sim. E este material, ele vai trazer tanto a metodologia linear, que eu mencionei para você, que estava faltando para nós aqui neste momento, e a não linear. Então, vem agora para o Platão realmente o ensino bilíngue, mas de formação bilíngue. A nossa escola não vai se tornar bilíngue, mas os nossos alunos irão. Sim, eu tenho certeza que é melhor, disso. Né? Exato. Fala um pouquinho do novo ensino médio. Os alunos da primeira série do médio, eles têm às quartas-feiras à tarde várias aulas diferenciadas e também tem o inglês, é isso? Isso, eles fazem Claro que eles inglês. já têm curricular. Exato. O inglês acontece no Platão Idiomas. Exato. O Platão Idiomas é um projeto que teve início lá em 2019, mas infelizmente precisou ser interrompido devido às situações da pandemia. Sim. Né? E aí, este ano nós retomamos esse projeto e ele tem acontecido com uma maestria gigante, está muito bacana Muita esse adesão, projeto. inclusive, né? Exato. E os nossos alunos do primeiro ano, que têm um novo ensino médio, eles têm a oportunidade de fazer ali este curso de inglês no contraturno. Até porque no ensino médio, como o inglês é mais voltado para o inglês instrumental, aí no contraturno, no novo ensino médio, eles têm, juntamente com o Platão Idiomas, a oportunidade de realizar um curso de inglês como se ele realmente fosse buscar lá fora. E para que lá fora, se eles estão aqui conosco e podem fazer aqui, né? Mas hoje o que o Platão Idiomas oferece tanto para os nossos alunos quanto para pessoas de fora? É o inglês? Isso. Atualmente nós temos a língua inglesa funcionando e é importante mencionar, Lu, conforme você falou, que não é só para os nossos alunos. Então é um curso que acontece no período da tarde, do 6º ao 3º ano, mas também ele é ofertado para a comunidade externa. Então é um curso de idiomas. Os alunos que quiserem de outros lugares virem até nós, conhecer o nosso trabalho, conhecer o projeto do Platão Idiomas, as portas estão inteiramente abertas. E modéstia à parte, nós estamos com uma equipe fenomenal, créditos gigantes aí. E esse do Platão Idiomas, qual material que é? Cambridge. Cambridge é uma referência internacional, né? Inclusive, Lu, olha, eu vou soltar um spoiler aqui, Por não favor. devia, tá? Mas só para você hoje e para todo mundo que vai assistir, né? Claro. Nós estamos aí finalizando uma parceria com sermos um centro aplicador de testes de proficiência da Cambridge. E nós temos aqui dentro uma teacher, uma profissional incrível também, que ela é uma speaker examiner. Ela já é uma examinadora da Cambridge. Então, eu assim, estou muito feliz de poder contar com uma professora que nós já temos com esse gabarito, que já faz esse tipo de teste, de projeto, e ainda fazemos essa parceria de futuramente nos tornarmos um centro aplicador de testes de proficiência Esse do teste que você Platão. falou que os alunos fazem no final do 5º e do 9º. Esse é o TOEFL. Isso. Ele não é o teste de Tá. proficiência da Cambridge que vai ser aplicado aqui no Platão no futuro. Existem outros. Sim. Existem aí famosos Mas como... com bastante valor também. Muito valor. FCE, CAE, CPE, são de grandes nomes. E para adultos também, no Platão Idiomas? Sim, estamos alunos abertos. de outras instituições e também, tanto os nossos pais, né, do Platão, quanto adultos de outros lugares. Temos uma equipe maravilhosa, 7 professores muito capacitados, que eu tenho Vários certeza... horários, sempre nesse horário Vários tarde. horários.
E o que a gente tem que falar mais? Platão Idiomas. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, agora me fugiu. Ah, sim, do espanhol. Vai ter spoiler também? Vamos lá, é verdade. Pode falar? Pode, é. Olha só, Lu. Esta semana passada, dentro do Platão Idiomas, tivemos uma aquisição inovadora também. É, que eu estava até na sala dos professores quando você apresentou, né? Isso. A nossa maestra, né? Olha, eu peço desculpas porque minha paixão é a língua inglesa, mas agora eu vou ter que aprender espanhol também, né, Lu? E nós estamos aí com uma nova adesão. O ano que vem, a partir desse ano, na verdade, nós começamos aí a divulgação já, nós teremos o espanhol dentro do Platão Idiomas também. Sim. E também é uma abertura para a comunidade, para todos os nossos alunos. A língua espanhola, muitas pessoas falam, mas os nossos países vizinhos aqui falam espanhol. Por que muitas pessoas acabam fazendo a opção pela língua inglesa? Então, na verdade, nós queremos que as duas línguas sejam contempladas aqui para não ter esse tipo de problema, porque quanto mais línguas você tem conhecimento, melhor. O terceiro ano você pode optar, não pode? Pode. O terceiro ano, nós temos alunos que fazem a língua inglesa. É o Ali que está? É o Ali, o professor de espanhol, ele dá no mesmo horário que eu trabalho com o terceirão. Que aí a opção no vestibular, alguns optam por fazerem espanhol. E eu acho interessante também, porque às vezes há uma impressão de que o espanhol também no vestibular, aquela coisa, se o inglês me parece difícil, vou fazer espanhol porque é mais fácil, que é também um grande equívoco, né? Que muita gente cai do cavalo com essas coisas. Existem muitos falsos cognatos, né? Sim, muitas palavras que parecem que mas não é. Então, o espanhol, ele nos pega ali em algumas situações de pegadinhas mesmo, viu, Lu? E hoje alguém que, por exemplo, na sua opinião, que dominasse... Dominar é uma palavra... Eu também não gosto muito desse verbo dominar, que é muito pretensioso, mas sabe bem o inglês e o espanhol, que outra língua aqui? Que se você hoje fosse fazer? Francês. Quem sabe no futuro o Platão também chique, não tem francês. Francês é maravilhoso. A intenção é essa, né? Que o Platão Idiomas, aos poucos, se torne também... Possa oferecer outras... Step by step, passo a passo, né? Vamos aí de forma gradativa, mas a nossa ideia é inserir também um francês no futuro. Né? Os nossos alunos precisam ser oportunizados a outras línguas. E da tua experiência, qual que você acha que é mais difícil? Eu sei que difícil é um adjetivo muito relativo, né? Para algumas pessoas uma coisa difícil, outra não. Mas hoje, assim, do que você conhece de outras línguas que você já tentou, que você escuta falar. Entre as três? Não, entre todas. Assim. Todas não, mas, por exemplo, é alemão, tá. Bom. Difícil. Não, pra mim... A gente que escuta acha que né? Não, pra mim, Tassiana, eu tenho bastante... O francês, ele é um pouco similar em algumas coisas com a língua inglesa. Então, eu já tentei ali, no processo de pandemia, fazer algumas aulas online. Mas te confesso que acabei parando porque eu sou muito presencial. Sim. Eu gosto do frente a frente com o professor. E a nossa geração, né, Lu? Sim. Mas a gente respeita os nossos alunos que têm essa afinidade aí como os nativos digitais. Mas eu acho que o espanhol, para mim, é um desafio muito grande. E não é porque eu acho o espanhol a língua mais difícil, porque a gente vê muitas pessoas falando. Eu tenho muita dificuldade no R do espanhol. Eu tenho um pouquinho... Minha língua, ela não ajuda muito aquele R que faz, né? A língua, literalmente. Exato, Então, para mim, é um desafio muito grande. Mas eu já ouvi dizer que é realmente muito complexo o alemão. Sim. O alemão. Mas, assim, também nunca... Nós temos alguns alunos aqui, não sei se você tem ciência disso, mas que são poliglotas. O né? Luiz Felipe, que era nosso professor de literatura, que já não está mais conosco, eu lembro que ele começou a fazer, não sei se ele terminou, mas é muito interessante isso, né? E até por causa dessa carga cultural, né? Quando a gente fala de língua, a gente fala de comunicação, das 4 habilidades, mas tudo que carrega, né? A história, porque isso que você falou, que seja o inglês britânico, americano, o que tem de história desse povo, né? De colonização, de força no mercado hoje, é muita coisa que se trabalha, né, com o aluno, não é só comunicação. Exato, a gente trabalha com os aspectos sociais, culturais, né? Exatamente por isso que a BNCC, que é um documento de base nacional curricular comum, ela teve que rever alguns pontos da língua inglesa. Né? Por quê? Porque não é mais o método tradicional ensinar a língua pela língua. Sim. Não é ensinar só a língua. Você precisa trabalhar como a língua, como um processo de instrumento para você ensinar outras coisas usando a língua inglesa. Então, as duas coisas são importantes. Você ensinar a língua inglesa
para uma comunicação bacana, para uma postura legal na vida profissional, sim. mas também o não linear, que é mais essa questão direcionada para os aspectos sociais e culturais. É uma metodologia muito famosa, inclusive, Lu, que é chamada hoje, nos estudiosos, né, de CLIO, que a gente chama ela de Content Language Integrated Learning, que é integrar de forma contextualizada outras disciplinas por meio da língua inglesa. Envolve, né, todo o universo escolar. Muito Exato. bem. O que mais que nós temos que falar? Já falamos do ensino bilíngue, da formação. Vou dar um outro spoiler por aí. favor. Posso? Então tá bom. O ano que vem, nós teremos aí um projeto. Nós temos o PEC, que é um grande evento do Platão. Que esse ano já teve a novidade de entrar, né? Entrarem as músicas cantadas em inglês. Exato, já tivemos as músicas em língua inglesa, então todos os nossos projetos aqui do Platão ano que vem vai ter alguma imersão da língua inglesa. Nós professores já estamos nos preparando para isso. Então nós vamos no PEC. Alguma coisa da língua inglesa vocês verão Inclusive lá. a mostra? Inclusive a mostra, exato. Dia dos Pais, Dia das Mães. Então toda essa imersão da língua inglesa vai acontecer a partir do ano que vem. Mas E faz muito sentido, né? Porque está presente mesmo no cotidiano. sim, imersão, né? Mas nós teremos um evento só de língua inglesa. Então, aos nossos alunos e pais, se preparem. Vem aí um evento com uma identidade só platônica. É algo que nunca teve em nenhum outro lugar. E ele vai ser trazido para o Platão o ano que vem. Já estamos aí nos preparando. Olha, já até definimos um nome, mas eu não posso soltar aqui. Vai ficar aí... É meio spoiler. É meio então. spoiler Mas só. já tem várias novidades, né, para 2023. Porque, aliás, nós estamos ainda vivendo muito intensamente, ainda tem projetos e eventos e muita coisa para acontecer em 2022 aqui no colégio, mas já estamos, né, a gente está sempre assim com um pezinho no ano letivo que estamos vivendo e já com o nosso olhar para 2023 em tantas áreas do Platão, e pelo jeito o inglês vai É uma escola humanizada, né, botar para Lu? quebrar. Fala botar para quebrar aí. Exato, botar para quebrar. Nossa, this is really difficult. Yes. Então, não precisa falar. Okay, so hands on, let's do our best. Okay, much better. É exatamente isso. É importante você colocar algumas expressões Sim. que são cristalizadas na nossa uma língua e coisa fazer meio uma de- referência, Os né? memes, né? Porque eu falo assim que os memes, eles assim, não é que eles têm um valor cultural, não é isso. Eu gosto muito do humor, né? Acho que o humor, assim, ele me salva e ele pode ensinar e promover reflexão, ou que promova só o riso mesmo, mas já é terapêutico. Mas imagino que tem essa ligação muito forte, né? Acho que no Brasil talvez tenha mais força, o meme, as coisas da internet, essas coisas que viralizam, mas por que não usar também, né? Sim, todas Quando as um adulto duas. inteligente faz isso, porque às vezes você vê uma coisa, nossa, parece uma bobagem, né? Mas se um adulto inteligente usar aquilo por meio de uma estratégia interessante, por que não ter um resultado, né? Com certeza. Aquela E existem musiquinha muitas que viraliza. expressões idiomáticas, né, como você mencionou agora em língua portuguesa, mas elas são diferentes em inglês, né? E às vezes quando você for traduzir ao pé da letra, você vai falar, Sim. meu Deus do céu, não faz sentido. Mas né? Por exemplo, uma que eu posso citar aqui. Nós no Brasil falamos muito assim, tá chovendo canivete, quando tá chovendo muito, Sim. né? Em língua inglesa, eles falam assim, it's raining cats and dogs. Tá chovendo gatos e cachorros. Então, Né? Então não dá para comparar. não são queiram coisas... entender, apenas... Só viva. Isso, acolham que são culturas diferentes. Só viva. Tassiana, suas últimas considerações, assim, reforçar o convite para o Platão Idiomas e, enfim, tudo isso que você está vivendo, né, tão intensamente, tanta coisa, né? Exato, Lu. Olha, eu queria dizer que nós estamos aí com um projeto muito bacana, que já está acontecendo, mas estamos nos direcionando para 2023 com muitas inovações, com muitas novidades. Acreditamos que o inglês vai ser um grande diferencial também para uma escola tão humanizada como Platão, né? E tem uma frase que, quando eu entrei aqui, eu olho e falo, gente, é realmente uma identidade platônica, que é assim, we are many, but unique.
nós somos muitos, mais únicos. Né? Então, assim, é muito... Não é só um slogan, né? Exato, não é só um slogan. Exatamente, você falou tudo, Lu. É muito gostoso você entrar dentro de uma instituição que você vê que a equipe é toda conectada, os profissionais, eles correspondem às suas expectativas e, principalmente, os alunos são muito humanizados, né? Então, eu entrei aqui... São muito fofos, né? Tenho São. certeza que você foi muito acolhida, porque é muito Exato. deles. Não é questão de ser unanimidade ou não, porque, lógico, a gente, né, ninguém é, mas a gente sente muito esse acolhimento, quando o professor entra, ou quando o colega, ou mesmo o funcionário, é como se eles dissessem, olha, fique à vontade, né? A casa é nossa. Sim, É tua também. exato. Então, assim, nós esperamos que nós possamos, então, contar com os nossos alunos em 2023, conhecendo os nossos projetos, do espanhol que vem por aí, da língua inglesa. Nós estamos, como eu mencionei, com uma equipe perfect, amazing. Eu acho que é um profissional um melhor do que o outro, não tem nem o que falar. Uma equipe Muito fantástica coesa, mesmo. né? São. Muito parceira, que isso que é importante, né? São, e fazem um excelente trabalho. Então, eu acho que oportunizar isso aos nossos alunos é um caminho gigante que nós temos aí pela frente e que estamos fazendo diariamente para colher os frutos no futuro. Tudo é um processo, Sim, né? Mas nós queremos convidar vocês a Isso, fazer agora parte. você pode olhar para a câmera lá e faça teu convite em inglês. Let's do it. Okay, so I would like to invite you to come here and to know Platão Idiomas too. We are here to waiting for you, okay? So it was a huge pleasure to know each other and receive your person here with us, okay? It was a pleasure to talk to you too. Quer a tradução? Fale com a Tassiana nas redes. That's it, Lu. Foi um prazer Foi gigante. ótimo, né? Obrigada por compartilhar a sua história, seu conhecimento, né? Tenho certeza que o Platão está em boas mãos. Como você falou, não é só nas mãos da Tassiana, mas de alguma maneira, né, você como supervisora de inglês está à frente e o farol é sempre muito importante, né? Não é ser melhor que os outros, mas conduzir, orientar, instruir, isso que é importante, né, na tua função. Exato, nós precisamos pensar que a equipe, juntas, nós fazemos a diferença. Então, eu tenho um lema que eu falo para os nossos professores, que eu digo assim, e até para os alunos também, né? We are stronger together. Nós somos fortes juntos. Então, mais fortes se nós estivermos juntos. E essa é outra frase que não é de efeito, que é uma verdade muito grande, né? Porque às vezes tem frases que parecem coisas óbvias, mas não são óbvias, são necessárias de ser ditas, né? Muito bem, mas nos encontraremos em breve, quando esses projetos forem surgindo, daí você volta aqui para dar detalhes. E vem para contar né? detalhes. Queridos, obrigada a vocês que estiveram conosco, essa live vai ficar gravada, depois eu vou mandar também para os pais, porque é um papo muito bom, com muita informação, e é sempre muito bom receber esses convidados, e na semana que vem estaremos também aqui no nosso Platão Cast, esperamos vocês, até lá.